Fala galerinha, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje tem cara a cara, tá? Botafogo ou Flamengo. Quem que vai ganhar no cara a cara hoje? E a gente vai ver o pessoal da TNT, vou colocar aqui para vocês o pessoal da TNT fazendo cara a cara entre Botafogo e Flamengo, tá galera? Eu vou colocar aqui agora, mas antes de eu colocar, eu quero te pedir para você se inscrever, deixar o like e acionar o sino da notificação. Sem mais e nem sem menos, vamos embora agora assistir. Vamos começar com os goleiros. Neto ou Rossi, Vitor Sérgio? Vai. Né? Aliás, o Flamengo já perdeu alguma nesse ano? Acho que não. Não, né? Rossi. Não vai fazer muito sentido ter perdido, né? Eu falei, acho. O torcedor do Corinthians, inclusive, mandou um abraço. Rossi, mas foi meio equilibrado, acho que foi. Não, E depois... 9-2. Corinthians foi 9-2? Foi por aí, eu acho. A Supercopa? Foi 9-2. Tu não tava? Eu? Tá. E depois Eu ainda... tava, mas eu vou lembrar. O Corinthians deu uma paulada no Palmeiras. Acho que foi uns 8-3, não foi que a gente fez? Pode ser. Não Foi. lembro. Neto Neto Rossi, inclusive, salvou o Mengão aí no Campeonato Brasileiro pegando pênalti. O Rossi, nível muito alto de goleiro. Acho o Neto bom goleiro, tá? Acho o Neto bom goleiro, mas o Rossi acho melhor. Já apresentou mais também. No lateral, Vitinho ou Varela? Cara, assim, o Varela tem jogado muito pouco esse ano, né? Vamos ao momento de cada um. Eu acho que você tem os dois, quem você coloca em campo. Mas aí o talento sempre vai prevalecer, né? Não, sempre não, depende. Se quase um for um sempre. pouquinho mais talentoso que o outro, mas o outro tiver no melhor ritmo, é uma coisa. Agora, se um tiver muito melhor do que o outro, ou vem de um ano muito melhor. Pô, o Varela, obviamente, vem de um ano absurdo. Ele tem tido alguns problemas físicos nesse começo do ano e não tem jogado tanto. Tem jogado o Emerson Royal. E o Vitinho é constante na lateral direita e acho que faz um bom papel ali no Botafogo. Acho que vai evoluir ainda mais também. Mas assim, eu não vou julgar o Varela pelo que o Emerson Royal tá fazendo e quando ele não tá em campo, né? Então, se eu tiver o Varela pelo que ele fez em campo, sempre faz quando tá, eu vou votar no Varela. Você acha você também? Também. Vou no Varela. Ainda não tá no nível do ano passado, mas Acho que tem jogado quem quando ninguém. No Flamengo, acho que ninguém. Mas tem jogado bem. Pelo menos não tem comprometido, então eu vou de Varela. Aqui vai outro, por exemplo, que eu acho que ainda não tá no mesmo nível do ano passado. Léo Ortiz contra Matheus Ponte. Vai ganhar o Léo Ortiz porque o Matheus Ponte é improvisado, né? Porque senão, mas o Léo Ortiz vive uma fase terrível, inclusive se o Felipe Luiz tivesse assim, perguntasse para ele, momento ou história, se o Felipe Luiz falasse momento, o Léo Ortiz ia pro banco. O Vitão deveria ser o titular, inclusive. Você bancaria? Hoje, bancaria sem pensar duas vezes. É? O Léo Ortiz está atrapalhando o time. Está num nível de... Enquanto o Vitão está jogando melhor, num ritmo melhor. Hoje e nada contra, só falar, ó, não tá bem, vai pro banco e depois, quando melhorar... E talvez nem seja culpa dele, né? Que o Flamengo mudou tudo aí, tudo. De planejamento, Mas hoje eu barraria o Léo Ortiz pro Vitão. Mas contra o Matheus Ponte eu ainda iria de Ortiz. Tá, você também? Acho que é isso. Passa acho que o duelo nivela porque o momento do Léo Ortiz é ruim, né? Muito ruim, mas acho que o Matheus Ponte, ele era um lateral que não defendia tão bem. O Botafogo joga com 3 zagueiros, um só zagueiro, né? E ele cumpre a função ali. O Léo Ortiz é mais jogador mesmo com esse momento ruim, né? Um abraço pro Textor aí também, né? Essa situação do Botafogo. Barbosa ou Léo Pereira? Acho um bom duelo e eu vou votar no Barbosa. Acho que a temporada do Léo Pereira, ela foi um espetáculo ano passado, mas acho que ele precisa estar muito refinado tecnicamente para fazer o jogo que faz e eu sei que é mais fácil o Barbosa se adaptar meio sem ritmo do que o Léo Pereira, porque acho que o Léo Pereira depende muito do seu refino técnico para jogar, que é uma das grandes valências dele, né, inclusive. Eu acho que, para agora, sim, eu vou votar no Barbosa. E aí, Vitor Sérgio? Para esse jogo eu também vou de Barbosa. Acho que o Léo Pereira não está no nível do Léo Ortiz, mas
Eu acho que o... Isso quer dizer não tá tão Para ruim baixo, não hoje. tá tão ruim quanto Tá. o Léo Ortiz, mas acho que se tivesse que formar dos dois, seria Barbosa e Léo Pereira, a zaga. Tá. Tivesse que formar desse duelo aí. Mas entre os dois eu vou de Barbosa para este jogo, né? Então, é o primeiro voto no Botafogo no Barbosa. Alex Telles ou Alexandro? Outro jogador que está num nível assim, o Alexandre está irreconhecível. Irreconhecível. E o Alex Telles, acho que os dois são jogadores de nível de seleção brasileira, acho o Alexandre melhor num geral. Convocados para a Copa? Convocados para a Copa e tudo, mas eu acho que nesse momento o Alexandre está num nível bem ruim. Também acho que é um que está prejudicado pela lambança que o Flamengo fez. E essa semana vai ser muito decisiva para isso, né? Você não teria feito? Eu não teria feito. De hipótese nenhuma, falei isso algumas vezes, não teria feito em hipótese nenhuma. Porque aí você ficou no meio do caminho, né? Você nem trouxe os caras antes e deu tempo de preparação e depois você desconta as férias, nem você deixou ele voltar, curtir as férias e deu tempo para ele se preparar. Você ficou no meio do caminho. O meio do caminho tá dando essa cagada que tá aí. Léo Ortiz irreconhecível, Alexandre irreconhecível, Arrascaeta irreconhecível, Pedro irreconhecível. Tudo é culpa, não é dos jogadores, não. Isso está na conta da presidência do clube. Isso tem nome e sobrenome. Luiz Eduardo Batista, que mandou os caras voltar. Então, assim, hoje é o meio do caminho. E o meio do caminho, em várias situações, é péssimo. Então, hoje, o Alexandre está irreconhecível, eu escalaria o Alex Telles. Você também vai com o Alex Eu acho que é um nível bem parecido de lateral. Acho que, inclusive, se para pra pensar assim, são os dois melhores laterais esquerdos, né, do futebol brasileiro. E o fato do Alexandre tá tão abaixo, o jogo que ele fez contra o Vitória, assim, foi muito ruim, muito. E o Alex Telles, acho que ele consegue manter uma constância, um nível assim, então... A questão do Alex Telles acho que muito física, né? Também, exato. Não consegui jogar tanto. E assim, como os dois são muito nivelados e o Alexandre tá para baixo, eu voto no Alex Telles. Então, mais um voto para o Botafogo e a gente fechou a defesa. Quer dizer, Marromeno. Newton ou Pulgar? Não, aí eu acho que o Newton tem sido importante no esquema do Anselmi, baixando e subindo, né? Quase como terceiro zagueiro, muitas vezes e algumas vezes em saída de volante, mas eu vou votar no Pulgar. Acho que o Pulgar é mais jogador, acho que foi um dos caras que não baixou tanto assim, como os outros que o VS estava falando, e aí meu voto é nele, mais jogador também. Pulgar é o seu voto também? Acho que é por aí também, acho que o Newton vai crescer muito na mão do Anselmi, mas para esse jogo eu iria de Pulgar. Vamos seguir no meio-campo com Danilo ou com Everton Araújo, que merece alguns elogios, vai VS nesse início de temporada. Merece, acho que ele tá evoluindo, apesar de muito torcedor do Flamengo achar que ele só dá passo pro lado, tá querendo botar uma carga no garoto que eu não consigo achar razoável, mas ele tá batendo com um dos destaques do futebol brasileiro no ano. Até brigar por artilharia, o Danilo tá brigando. Danilo. É Danilo? E assim, o Everton Araújo entra nos casos da crítica automática, né? E como o cara criticou muito, ele quer ter razão pra criticar sempre que o cara tá em campo. Eu falava, eu falei pra você que ele não sei o quê. E ainda tem aquele negócio da base, né? O cara fala, não tem ninguém na base, não tem ninguém na base. Aí quando bota alguém na base, não dá a chance pro cara da base evoluir também, né? Acho que o cara vai entrar no time igual Exatamente. o Jorginho entrou. Chegar e jogar. Não vai. Mas é isso, o Everton acho que tem feito um bom início de temporada, assim. Mas o início de temporada do Danilo também é uma coisa impressionante. Acho que ele atingiu o seu nível mais alto dentro do Botafogo e a tendência é que o Anselmi consiga potencializar muito ele, porque ele consegue dar um passinho a mais pra frente, ele pisando na área, fazendo gol, enfim, tem sido muito influente nesse time do Botafogo. Voto acho que é muito tranquilo no Danilo aí. Esse aqui acho que é mesmo. Barreira ou Arrascaeta? Então. Vamos lembrar aqui que o Alan tomou cartão vermelho no último jogo no banco. Então, por isso que ele não tá aqui. E aí a gente imagina que quem sabe o Anselmo ganha de Barreira. Cara, e assim, eu sei que o começo do Arrascaeta, ele tá abaixo fisicamente. Vocês não vão me ver decretando o fim da temporada do Arrascaeta, como tem gente fazendo na terceira rodada, que o Arrascaeta já era, que a temporada... Exagerando. Ano passado, tava vendo alguma coisa assim, ano passado, o Arrascaeta tava sendo criticado também na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, justamente no jogo contra o Vitória, que ele faz um gol lá, e aí é o primeiro gol dele no Brasileiro. Na grande exato. Área. E aí depois deslanche, enfim. E aí,
É aquele negócio, né? O momento e tudo mais, mas mesmo assim eu acho que o nível dele é tão alto que o voto tem que ser no Arrascaeta. Se fosse contra o Danilo, eu votaria no Danilo. Tá? Eu sei que a gente escapou desse duelo, mas se o duelo fosse com o Danilo, eu votaria no Danilo. Doutor Sérgio, antes falasse que tem vários jogadores reconhecíveis do Flamengo, um deles, o Arrascaeta. E aí? Então, é que o Barreira ainda não aconteceu no Botafogo, então se eu tivesse uma vaga só para esse jogo entre Barreira e Arrascaeta, eu escalaria o Arrascaeta, porque ele pode tirar um coelho da cartola ali, mas de fato ele está muito mal fisicamente, tecnicamente. O que a bola está escapando do Arrascaeta é uma coisa preocupante, mas entre ele e o Barreira, que ainda também não conseguiu produzir assim numa sequência, eu ainda voto no Arrascaeta. Mas a fase não é legal, não. Arthur ou a grande contratação da temporada, Lucas Paquetá? O Arthur eu sempre achei um jogador de muitos altos e baixos, né? O Paquetá chegou ainda... Todos os lugares, praticamente. O Paquetá acho que fez um jogo muito bom contra o Sampaio Corrêa, mas que não dá pra gente avaliar muito por ser o Sampaio Corrêa. Quando ele jogou numa outra posição, nessa posição que ele tá jogando aqui, acho que as partidas dele não foram boas, mas se eu tivesse que escalar um ou outro, eu escalaria o Paquetá. Paquetop? É um voto natural. Eu tô com a sensação de que o Paquetá tá ansioso jogando Exatamente. Assim e tá na fase do jogar com a etiqueta pendurada, né? Que os jogadores que vêm mais caro pra cá passam um tempo fazendo esses primeiros jogos e a maioria deles, todos, são criticados porque os caras acham que eles vão chegar aqui já e fazer 5 gols por jogo e isso não vai acontecer. Não, e ele deu azar de pegar um Flamengo que tá... esquisito ainda nesse momento da temporada. Não tá ajustado e beleza, os caras gostam de pegar o recorte de que ele errou o passe e saiu o gol do Inter ou o gol do Vitória. Isso. Mas eu acho que o Arthur é um cara que... A expectativa da carreira dele era ele tá um degrau acima do que ele tá. Eu acho que ele é um cara de pouca energia no campo. Ele faz alguns jogos bons de gerar jogo, mas não consegue manter sequência. E a gente tá falando do Paquetá um nível, uma prateleira acima, assim. Então, uma vaga pros dois é do Paquetá. Então, o Paquetá leva essa. Montoro ou Carrascal? Aí eu não voto no Montoro. Acho que o Montoro é um cara muito influente nesse time do Botafogo, né? Sai muito da esquerda para dentro para participar do jogo. Quando ele e Danilo estão perto, é onde acontecem as melhores coisas do jogo do Botafogo e eles têm se aproximado cada vez mais. A gente vai conseguir ver a temporada, acho que do salto do Montoro, assim, aqui dentro do futebol brasileiro. O Carrascal, acho que oscila bem, né? A gente vê bons jogos do Carrascal. O Carrascal é um cara que eu gosto, a tendência é que ele seja melhor do que ele foi na temporada passada, eu acho, nesse ano. Mas tem jogos que ele vai muito abaixo, tem jogo que ele perde muita bola, segura a bola demais. Eu acho o Montoro mais jogador, ou que vai se tornar mais jogador, acho que tem mais talento e refino técnico, e acho que tá melhor no momento. Então, no conjunto, assim, é Montoro. Mais um pitoquinho bom, né? O Montoro realmente tem muita qualidade de cara diferenciado, e talvez esse seja o duelo em que os dois estão em melhor forma. Se a gente pegar, né, em alguns do Flamengo tá muito mal, do Botafogo tá bem, ou os dois estão mal, mas acho que esse daí é o confronto em que os dois estão no melhor nível, mas o Montoro tá jogando mais. O Montoro, assim, algumas sacadas, algumas tiradas dele, que são coisas que você vê que o cara é diferente. Eu vou de Montoro. Curiosa por esse aqui, Arthur Cabral ou Pedro? Acho que os dois estão aquém do que podem. Os dois. O Pedro não, o Arthur Cabral desde a chegada, né? O Arthur Cabral fez um jogo muito bom, que foi contra o Cruzeiro, pode ser? Que ele jogou muito bem ali, mas no mais ele tem deixado a desejar. E o Pedro, nesse início, é um dos que também está irreconhecível. Considerando que os dois estão mal, vou votar em quem eu acho mais jogador, vou votar no Pedro. Pedro. Eu até acho que o momento do Arthur Cabral é melhor, assim, acho que ele pode virar essa chave no Botafogo. Ele tá muito aquém da expectativa de quando ele chegou, né? Que ele era para ser o cara da camisa 9, no momento em que o Botafogo tinha encontrado o camisa 9 por aí, né? De Tiquinho, de Igor Jesus, e aí era uma expectativa de que... Nessa discussão que a gente tem o ciclo inteiro, ou mais de um ciclo até de Copa... Em algum momento se pediu o Arthur Cabral? Já surgiu o nome dele, mas ele teve alguns problemas lá em Portugal, depois acabou não acontecendo. Eu acho que o começo da temporada dele é bom, melhor do que ele vinha fazendo ano passado, o jogo contra o Cruzeiro é bom, ele fez gol contra o Grêmio também, mas eu gosto mais do Pedro, mano. E assim,
eu acho que o Pedro, ele tem que dar um... É que o Pedro sofre muito com lesão, eu acho que o Pedro nunca consegue chegar num nível que a gente coloca o Pedro, assim, por um tempo. Porque ele faz os bons jogos dele, acaba sofrendo por lesão ou acaba tendo algum problema, né, como teve no último ano. Aí troca o técnico, não bota ele. E ele é muito talentoso, assim, tipo, a gente pede o Pedro na seleção há quanto tempo? O Pedro, os caras gostam de falar do Neymar hipotético, né? Mas o Pedro hipotético nunca chegou na seleção. Ou porque ele se machucou antes, ou porque ele teve algum azar antes da convocação, ou porque teve um outro centroavante que fez gol. Ele acabou indo pra Copa, mas porque tava bem naquele semestre. Então, eu digo nesse ciclo de agora, né? Mas você usou uma expressão aqui, uma frase, enfim, pro Arthur, acho que foi, que é pouca energia. Eu tenho um pouco da sensação do Pedro, e isso pode ser uma característica da personalidade da pessoa, pode ser uma pessoa mais enérgica, menos e tal, e tá tudo certo. Mas eu tenho um pouco dessa sensação, assim, de um cara meio que... E isso pode ser bom em muitos momentos também, no sentido de tá tudo bem. Tá tudo bem se tá tudo bem? Tá tudo bem também se não tá tudo bem. Então, em algum momento isso pode ser bom e em algum momento pode ser ruim pra ele. E acho que assim, se ele conseguir repetir com uma sequência muito grande o que ele fez, por exemplo, no melhor jogo dele pra mim, que foi ano passado, que foi contra o Palmeiras, que ele acabou com o jogo no Maracanã, assim, é um nível muito alto, né, do Pedro. Então a gente sempre espera que ele atinja o nível mais alto possível. Ele faça isso por mais tempo seguido, né? Falando tudo isso, o voto é no Pedro. Anselmo ou Felipe Luiz? Muita comparação já o Felipe Luiz, hein? Uma grande loucura, né? Vamos combinar. Acho que o Felipe Luiz também tá refém do planejamento do que o Flamengo fez. O jogo que o Felipe Luiz implementou para esse Flamengo é um jogo que depende muito do ritmo e principalmente do físico. O Flamengo é um time, e a gente viu isso contra o Corinthians, por exemplo, na Supercopa, com muita dificuldade de sair jogando, porque é muito espaço no tempo, é muito passe no tempo certo, no detalhe para conseguir sair jogando, num espaço entre dois jogadores que você precisa estar num ritmo com um negócio muito aflorado e automatizado, e acho que nesse início de temporada está sofrendo um pouco isso. Acho que ainda está cedo para a gente bater muito no Felipe Luiz. Acho que foi o Wallace falando e concordo, ele vai ter que fazer a escolha nesse momento, que é basicamente o que o Wes estava falando, de quem são os caras pica dele e quem são os caras que estão muito bem no momento, porque o Flamengo tem um elenco muito grande. E aí vem a tal da gestão, né, para ver como é que ele vai fazer. E o trabalho do Anselmo nesse início do Botafogo acho que é promissor. Acho que a gente olha com uma expectativa desde que o Anselmo chegou e o que apresentou em campo, com uma certa expectativa do que pode acontecer. Acho que a avaliação do Botafogo, do time, ela nunca foi equivocada, porque a gente sempre botou os poréns e as vírgulas muito baseado no que é fora de campo, né? O Botafogo pode jogar domingo com esse time e pode jogar na semana que vem sem Danilo, sem Montoro e sem metade do time. Então, acho que é promissor, mas o voto é no Felipe Luiz. E aí, Sérgio? As críticas estão exageradas? Bom... Acho que sim, acho que tá exagerado, tem que ver até que ponto ele foi voto vencido nessa queimar essas etapas aí com o time titular. Nunca ficou muito claro, me parece, nas entrevistas. Me passaram que não sei se passaram por cima, mas falaram assim, ó, vai ser isso e beleza, você é empregado, manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. Então, acho que foi isso. Mas acho que ali ele tem nos jogos aqui, ele fez algumas mexidas erradas, acho que ele fez algumas escolhas, acho que ele está querendo gerir muito alguns jogadores que talvez já devessem ter ido para o banco para se preparar melhor, mas acho que ainda está cedo para votar no Anselmo, que faz um bom trabalho e, como eu falei quando ele chegou, não dava para medir o Anselmo pelo desastre que foi no Porto, né? Ele fez trabalhos bons também, então tinha que esperar para ver. 7-4, então, pro Flamengo, 8-4 se contarmos também o treinador, tá? Ficou Rossi, Varela, Léo Ortiz, Barbosa, Alex Telles, Pulgar, Danilo, Arrascaeta, fantástico. Lucas Paquetá, Montoro e Pedro, fantástico também. Olha, ficou um muito bom time. Treinado por Felipe Luiz, tá? Os dois times se enfrentam no final de semana, negócio de carnaval e tal. Aliás, o Felipe Luiz disse que não é carnaval pra
né? Os caras não podem fazer. Não, pra ninguém, porque o Flamengo vai Nem pra jogar. nós. O Flamengo vai jogar contra o Botafogo vai jogar contra o Flamengo, depois o Flamengo viaja para Buenos Aires para enfrentar o Lanús, o Botafogo viaja para Potosí para o jogo de segunda fase, o que a gente chama de pré-Libertadores. Então, Os caras estão felizes no O que carnaval. fizeram com o calendário do Botafogo nesse jogo aí também é loucura, né? O que fizeram com o nosso carnaval? Não, também, Não, mas pô, o Flamengo jogou na terça, o Botafogo vai jogar na quinta, o Flamengo joga na quinta e o Botafogo joga na quarta. É, doideira. Doideira de fato. Tchau pra vocês, beijo, boa sorte.